eu já adianto que eu não dou conta. Você já acorda com a cabeça cheia. Café que mal você consegue tomar sentada. Filho que precisa de você antes mesmo de você precisar de você mesma. Trabalho que não espera. Estudo que você quer, mas você sempre deixa para depois porque não é prioridade. E tem sempre alguém que pergunta assim: como é que ela dá conta de tudo? E essa pergunta ressoa em você, que você, na verdade, você sabe que você não dá conta. Você não dá conta, mas segura. E, na verdade, a gente sabe, minha amiga, que segurar não é vencer. Segurar é apenas não deixar cair. E você sabe perfeitamente a diferença das duas coisas. Mas hoje eu vim aqui para te dizer: você não precisa deixar de sonhar. A gente não precisa deixar de sonhar, porque a vida não deixou de cobrar. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como uma mãe que trabalha, que estuda, que tem sonhos ainda a ser realizado, pode encontrar um caminho. Não um caminho perfeito, mas um caminho real. Já deixa eu me apresentar, meu nome é Gisela e aqui nesse canal é esse espaço onde a gente tem muita conversa boa, motivação, reflexão, essa troca aí entre a gente e muita fé. Se você se conecta com esses assuntos, eu já te peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo por aqui. A gente ouve aí falar que nasce uma mãe, nasce uma culpa, e é verdade. Mas eu acredito também, depois de muito tempo, porque não adianta, a mãe vai se cobrar pro resto da vida. Essa cobrança, claro que ela nasce na gente, mas ela vem muito do mundo, né? Do externo. A gente parece que tem que ser perfeita, tem que estar tudo perfeito. A nossa casa tem que estar intacta, tem que estar limpa. Mas não tem, não. Quem disse que tem? E eu fico devendo aí vários cheques para vocês que muitas vezes a gente não consegue. Isso é real, porque a gente está aí no corre, a gente está na luta e a gente tem que parar. Na verdade, parar um pouco de se cobrar. A cobrança ela vai ter, mas a gente tem que aí aprender, né, a desvencilhar um pouco, porque a gente não é perfeita. A gente vai ter os nossos erros na criação dos nossos filhos, no cuidado com a casa, no nosso trabalho, mas a gente não pode desistir por causa disso, né? A gente tem que estar aí buscando, porque os filhos crescem, a casa fica. E os nossos sonhos? A gente vai sempre estar guardando aí na gaveta, sempre deixando para depois, porque a gente nunca vai ser perfeito, a gente nunca vai entregar perfeição. Acredito que seja natural, né, a gente se cobrar um pouco, mas perfeito a gente nunca vai ser. Então, para de se cobrar o tempo todo. Eu me cobro sim em relação a minhas filhas, mas, gente, em relação à minha casa, eu já parei. Eu confesso que eu já parei. Deu para fazer? Deu. Não deu? Tô tranquila. E isso é um trabalho diário. Não adianta. Isso é aceitar que hoje você entregou o que você pôde entregar. Isso é o que deu para você. Tem dias que a gente só tem que manter as crianças vivas. Porque a gente está tão mal, a gente está tão sobrecarregada, que a gente só entrega o básico. E chega ao final do dia, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz... Não, calma, a gente tem que parar com essa noia. A gente tem que entender que a gente entregou o que deu para ser entregue. Amanhã um outro dia, amanhã a gente tenta de novo. Saindo desse lugar de cobrança, de perfeição, você já parou para pensar? Esses dias eu estava pensando que a gente conhece muita gente, né, pelo nosso caminho, a nossa trajetória, e muitas dessas pessoas, muitas dessas mulheres que a gente conheceu são mulheres talentosíssimas, mas essas mulheres ficaram no caminho porque querem entregar a perfeição, e eu falo isso desse lugar. Eu já comecei muita coisa e já parei. Muita coisa, coisas que eu amava fazer e que eu amo fazer, porque eu não estava perfeita.
e que eu não entendia que o que eu entregava era o que eu podia entregar, era o que a Gisela podia entregar. E eu deixei no meio do caminho. E isso é tão assim, profundo, isso mexe tanto com a gente, que a gente não para pensar que quando a gente está deixando de fazer uma coisa, a gente não só está deixando de fazer aquela coisa, a gente está deixando os nossos sonhos para trás. A gente está deixando de ajudar alguém, de mostrar, principalmente para os nossos filhos, o poder da não desistência, o poder de acreditar nos nossos sonhos, que os nossos sonhos é possível, é legítimo, é real. Então, a gente, antes de entregar os pontos, antes de desistir, a gente tem que entender que vai muito além, tem muita coisa por trás, são muitas camadas. Então, minha amiga, eu falo para você, não desista, porque simplesmente você não está igual fulano e você não entrega igual fulano, ninguém vai fazer igual a ninguém. Entenda isso, mas vai ter alguém que vai ouvir a Gisela, vai ouvir a Maria, vai ouvir a Roberta, então não desista. Outra coisa que eu aprendi a fazer nesta trajetória, porque eu ainda estou nela, é fazer as escolhas. Saber o que é prioridade. Entender que você não vai abraçar tudo, que você não consegue fazer tudo. Então, escolha o que é prioridade. O que é prioridade para mim hoje eu sei claramente, mas um dia eu não sabia. Eu tinha que cuidar das minhas filhas, da minha casa, mas eu queria trabalhar, eu queria estudar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, não vai dar. Você não consegue. Hoje eu aprendi que o que é prioridade na vida da Gisela são minhas filhas, minha casa, a igreja e aquele trabalho que eu estou fazendo. Então essas são minha prioridade. Eu não vou ter tempo de estar na casa de pessoas, eu não vou ter tempo muitas vezes de aprender uma receita nova. Não, a Gisela não tem tempo. Essa é a verdade. Eu não tenho tempo. Porque eu sei que hoje quais são as minhas prioridades. Então, coloque as cartas aí na mesa e veja quais são as suas prioridades, porque você não vai conseguir abraçar o mundo. Outra coisa que eu aprendi também, se você tem essa possibilidade, eu não tenho, mas construa uma rede de apoio. Uma rede de apoio, assim, não é aquela rede de apoio que às vezes realmente a gente não tem, é de deixar, por exemplo, nossos filhos todo dia. Mas, por exemplo, se você tem alguém aí que você pode ficar com seu filho para você ir ao médico, peça. Às vezes aquela pessoa não se ofereceu ela ainda não se tocou, mas se você pedir, essa pessoa ela fica. Então não tenha vergonha de pedir. No máximo que ela possa falar, que ela pode falar é não. Mas se você tem alguém aí que você pode contar, peça ajuda. Às vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda, a gente está sempre precisando de alguém, e você também, se você pode, se você tem alguém aí ao lado que você percebe que está no corre igual a você, que está na luta igual a você, ofereça ajuda. Gente, a gente está sempre, eu não preciso de ninguém. Eu já ouvi amigas falando isso. Não, eu preciso eu mesma fazer. Não, eu não preciso, não, eu preciso de ajuda sim. Eu preciso de ajuda. Então, peça ajuda. Ter vergonha não te leva a lugar nenhum, não faz você realizar sonho e o pior, não te traz dinheiro, não paga boleto. Isso que eu falei te ajuda a proteger o seu sonho, porque não sei se você já percebeu, se no meio aí da sua vida, da sua casa, do seu corre, a primeira coisa que a gente tem que abrir mão é dos nossos sonhos. A gente que é mulher, a gente que ainda aí está lutando para vencer na vida, para ter alguma coisa, para deixar alguma coisa para os nossos filhos, ou
até mesmo não simplesmente deixar, mas acho que essa não é nem a palavra certa, mas dar acesso aos nossos filhos. O primeiro sonho a ser cortado é o nosso. Então, aprenda a proteger os seus sonhos com unhas e dentes. Porque se você não percebeu, os nossos sonhos sussurram enquanto a vida grita, enquanto a rotina nos engole. Então, como a gente pode aí se proteger o nosso sonho, tá sempre trazendo a memória, nunca esquecendo dele, é fazendo escolhas, pedindo ajuda, colocando o nosso corre aí, a nossa vida, o que a gente passou, quantas vezes nós fomos feridas, quantas vezes tentaram nos paralisar. Traga sempre a memória. Traga sempre. Eu vou ficar me torturando. Não, não é se torturar. Mas quando você traz a memória, faz com que você não esqueça. Porque só quem sabe da sua vida, só quem carrega o seu sonho é você. E você tem por obrigação de protegê-lo, de trazer, de fazer ele virar a realidade na sua vida, porque o único representante do seu sonho é você mesma. Então, eu entendi isso, eu virei essa chave e falei para mim mesma, eu não posso parar. Então, seja você a sua prioridade, porque se você não for, ninguém será. Então, aprenda a blindar os seus sonhos. Então, veja quem está aí ao seu lado. Delegue funções. Qual é o papel do seu marido? Você tem um filho mais velho, dê responsabilidade, pequenos papéis. A gente precisa de ajuda. Grita, esperneie. E se você precisar parar, pare para descansar, para calcular a sua rota. Mas não desista. Não desista, não entregue os pontos. Eu já parei várias vezes, mas eu falo para mim, acorda, Gisela. Você tem um sonho para realizar. Você tem uma história para escrever. Vamos se levantar. Vamos fazer acontecer. E tenha a fé. Eu sempre peço ajuda, primeiramente, a Deus. Deus é, assim, a minha maior rede de apoio, a minha maior sustentação. O meu dia já começa eu pedindo a Deus, Senhor, me dá força, porque eu tenho que fazer essa engrenagem rodar, esse sonho acontecer. Então tenha a fé como a sua maior aliada para a realização dos seus sonhos. Então deixa eu te dizer assim que eu estou aprendendo na minha caminhada. Eu não preciso de mais horas no meu dia. Você não precisa de mais horas no seu dia. Você não precisa ser a super heroína. Você não precisa ser a super mulher. Você não precisa ser... Não. Você não precisa de nada disso. Você só precisa de menos culpa. Você só precisa de garra, que nem dom. Porque eu acredito que a insistência, a inteligência, a estratégia e a constância supera o dom, supera a inteligência. Todo dia você tá ali fazendo. Mas é difícil? É difícil. Todo dia, imagina você tá ali todo dia fazendo a mesma coisa, mas você precisa fazer, eu e você precisamos fazer o que tem que ser feito, do jeito que a gente consegue entregar, da melhor forma, dos recursos que a gente tem. Deus não colocou esse sonho em mim e em você para ficar sem dono. Quantas vezes eu já falei, Senhor, tira esse desejo do meu coração, porque eu não quero, não aguento mais, eu tô sem força para lutar. No dia seguinte, aquele desejo, aquele sonho tá latente de novo no meu coração. Então você acha que esse desejo que você tem aí no seu coração, Deus ia colocar em você, ia ficar latente, batendo aí, para deixar ele no meio do caminho? Eu não acredito não. Eu não acredito. Toda vez que a gente não desiste,
Eu entendi isso, que toda vez que eu não desisti, eu provei para mim mesmo que eu sou capaz. Então eu tô aqui para te lembrar, para fazer um compromisso com você mesmo. Toda vez que eu e você pensar em desistir, ou eu já pensei, toda vez que eu pensei em desistir, eu provei para mim mesmo que eu era capaz. Então eu estou aqui para te mostrar e te provar que você é capaz. É um compromisso. Vamos combinar aí, vamos selar esse compromisso que a gente tem com a gente mesmo de não desistir dos nossos sonhos. Amanhã a gente vai estar aqui rindo, amanhã, depois. Você lembra que você ouviu o vídeo da Gisela falando que ela não iria desistir? Então, assuma um compromisso com você mesmo. Nós não vamos desistir. Se você gostou desse vídeo, ficou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários um compromisso público. Eu não vou desistir. Se você tem alguém aí, uma amiga que está aí no meio de turbilhão de coisas, mas tem um sonho, compartilhe esse vídeo com ela. Eu tenho certeza que irá ajudar. Um beijo no seu coração e fique com Deus.